Shalom, bom dia. Aleluia, Jesus. Shalom, bom dia. A paz do Senhor Jesus. 21º dia do nosso propósito de 40 dias com Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. É, meu Deus. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Ensina a ser como tu és, Jesus. Eu quero ser como tu és. Me ensina a ser Jesus. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo erro pra viver Jesus. Eu largo erro pra viver Jesus. Eu largo a vida pra viver. Aleluia, Jesus. Vamos ler o texto? Mateus, capítulo 7, versículo 30. Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13. Vai dizer: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe a um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu rapaz será curado.
Pois também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. O outro vem, e ele vem. E o meu servo fez isto, e ele o fez. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Shalom! Nós estamos no 21º dia do nosso propósito de 40 dias com Jesus. E nós precisamos entender que Deus nos deu um tema para essa mensagem no dia de hoje. Lá em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. E o tema dessa mensagem hoje é a fé que move o invisível. Nós precisamos entender que hoje não é só mais um dia de propósito, mas um dia de ajuste espiritual para a nossa vida. Um dia onde nós começamos a entender que nós não precisamos esperar em Deus, mas sim esperar que o Senhor libere palavras sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que existem pessoas que estão esperando em Deus ir até elas, Deus ir resolver as situações, mas sim nós temos que entender que nós devemos ir até Ele, consagrar a nossa vida a Ele, deixar que o Espírito Santo alinhe a nossa fé com a autoridade de Jesus. Nós precisamos ter um entendimento que nós não precisamos esperar que Deus venha até nós. Nessa palavra, o centurião vai até Jesus. E ele diz, olha, na minha casa tem um servo que está precisando. Ele precisa ser curado. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Será que nós temos alguém que olha para nós com tanto amor que teria capacidade de romper qualquer situação para ir pedir um milagre por nós? Será que você é do tipo de pessoa que por onde você passa você consegue trazer o amor e a lealdade das pessoas como aquele servo para o seu Senhor? Nós sabemos que na Bíblia, por diversas vezes, nós encontramos palavras aonde as pessoas, os servos, deixam a sua vida para poder obedecer o seu Senhor. Mas são raros os momentos onde nós vemos um Senhor deixar o seu servo para ir atrás de um milagre para ele. Nós precisamos entender que quando nós carregamos algo diferente, algo que impacta vidas, algo que transforma vidas, nós carregamos esse tipo de lealdade, de amor, de cuidado. Lá em Lucas, no capítulo 7, abre comigo. No capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, vai dizer assim, ó. O servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns ancião dos judeus, pedindo que lhe viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que faças isso. Nós precisamos entender que aquele senhor estava preocupado com o servo. Quais são as características de alguém que deixa de olhar pela sua autoridade, mas sim pelo cuidado de alguém que estava ali servindo? Eu estou falando de uma pessoa que carregava lealdade na sua vida. E vivemos em tempos onde hoje em dia as pessoas não têm isso. Não carregam mais a lealdade de sacrificar as suas vontades, os seus desejos, para cumprir um propósito dado por Deus. Nós precisamos entender que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com a autoridade que elas carregam do que em servir. Do que em se preocupar com aquele que serviu a vida dele durante muito tempo. Eu quero conjecturar e parafrasear isso aqui com você,
você precisa prestar atenção nessa parte do texto onde deixa bem claro que aquele senhor estava preocupado com um servo. Mas qual a qualidade desse servo para fazer esse senhor deixar de ser somente o centurião e ir atrás de alguém que pudesse resolver a enfermidade dele? Nós estamos falando de alguém que para de esperar que Deus faça para tomar a decisão de fazer algo. Nós precisamos entender que ele estava dizendo, olha, eu preciso somente de uma palavra sua e o meu servo será curado. Nós estamos falando de um centurião, e não era qualquer centurião, mas uma pessoa que estava ali vivendo em uma cultura romana. Ou seja, uma cultura que agregava todos os deuses à sua volta. Falou que curava, falou que libertava, falou que causaria algo de bom, eles incluíam. Então nós estamos falando de um homem idólatra. Mas idólatra, eu vejo os cristãos dizendo muito isso. Ah, quem é idólatra não vai entrar no reino dos céus. Mas às vezes ele carrega idolatria por pessoas. Idolatria por coisas. Eu vejo muitos cristãos usando palavras dentro da Bíblia onde elas isolam textos para garantir que a vontade delas sejam feitas e não a vontade de Deus. Tem muita gente que prega dizendo assim, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E o texto correto fala o amor ao dinheiro. Ou seja, nós se tornamos idólatras quando colocamos o amor sobre essas coisas, o amor sobre pessoas, em primeiro lugar do que Deus. Se torna idolatria quando nós tiramos o lugar de Deus e colocamos coisas. E Deus nessa manhã está dizendo para nós, não se torne um idólatra como aquele homem. Só que o que eu acho incrível é que ele era um idólatra, mas ele não era hipócrita. Ele reconhecia as deficiências dele. Apóstola, como assim? A Bíblia nos diz, hipócrita, vós que me adora com seus lábios, se o seu coração está longe de mim. Mas sabe o que eu acho incrível? É que ele reconhece. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, que quem tem uma fé muito grande, ele reconhece as falhas que ele carrega. Quem tem muita fé, quem tem muita intimidade de alguma forma espiritual, vai reconhecer as suas deficiências. A Bíblia vai dizer que ele estava ali, fora da aliança, sendo um militar romano, um líder de opressão, porque ele estava ali para causar opressão no povo de Deus. Mas aqui traz uma revelação muito importante para nós. Dentro dele havia uma fé que nenhum daqueles que estavam seguindo Jesus tinha. Não é a proximidade religiosa que gera fé, é o entendimento espiritual. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, mas está ali criticando quem está pregando, está ali criticando quem está trabalhando, está ali criticando quem está louvando. Ah, porque eu faria melhor, porque eu isso, porque eu aquilo. Mas ele não era hipócrita, ele era assim. Ele era uma pessoa que carregava religiosidade dentro dele. Ele estava fora da aliança. Ele aceitava qualquer outro Deus, qualquer outra religião. Ele era alguém que perseguia o povo de Deus. Ele era um líder que causava opressão nas pessoas, porque ele mesmo diz no texto, eu tenho autoridade de dizer vai para lá e alguém vai, vem para cá e alguém vem. Mas ele não carregava uma coisa, a hipocrisia. Ele entendia o lugar dele. Olha o que eu acho incrível, é que ele quebra um paradigma, dizendo, olha, eu não preciso estar seguindo Jesus para entender a autoridade que ele carrega. E muitas das vezes é isso que nós fazemos. Nós achamos que estando dentro de uma igreja nós vamos ter mais fé. Nós julgamos pessoas, nós apontamos pessoas. E ele estava dizendo, não, eu não sou melhor que ninguém. Eu estou aqui reconhecendo as deficiências que eu carrego. Eu estou aqui reconhecendo que eu não sou digno do Senhor ir até a minha casa. Ele entendeu 3 coisas. Que Jesus governava pela autoridade e não pela presença dele. Ele sabia a autoridade que Jesus tinha.
Não só de entrar em um ambiente, mas até mesmo só de falar. E às vezes nós caminhamos com Jesus e nos esquecemos dessa autoridade que ele tem sobre a nossa vida, sobre as áreas da nossa vida, sobre coisas que nós carregamos. Ele não disse, olha Jesus, o Senhor tem que ir na minha casa. Não. Ele não disse, olha Jesus, o Senhor tem que fazer a minha vontade porque eu tenho autoridade. Ele era centurião, ele tinha autoridade de mandar em pessoas. Ele não chegou com esse orgulho e soberba, achando que ele tinha autoridade de fazer o que ele quisesse. Ele primeiro se reconheceu que o Senhor podia curar, o Senhor Jesus podia curar. E uma palavra dele seria suficiente. O que eu acho incrível é que o mundo espiritual responde ao comando de Jesus. Ontem nós citamos sobre isso, que só tem autoridade quem ora, quem tem uma vida de oração. E Jesus fala sobre a autoridade dele, sobre a fé desse centurião. O que eu acho incrível é que Jesus deixa bem claro. Ele fala assim, lá no versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Olha que fé enorme. Só que o que eu acho incrível é que aquele centurião reconhecia a autoridade dele como ser humano, mas reconhecia também a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Ele entendia que a hierarquia dele não podia passar pela hierarquia espiritual de Jesus. Que ele não era maior do que a autoridade que Jesus carregava. Ele disse que, basicamente, Jesus, por uma palavra dele, ele repreendia a doença. Qualquer situação seria feita. Ou seja, nós estamos dizendo de um homem que reconhecia, eu tenho autoridade sobre homens, mas o Senhor tem autoridade sobre toda enfermidade e qualquer outra situação. Será que hoje, num domingo, você pode reconhecer a autoridade que Jesus tem total sobre a tua vida, total sobre a tua casa, total sobre qualquer situação que você está passando? Nós precisamos começar a reconhecer a autoridade que Jesus tem sobre a nossa vida. Assim como aquele centurião reconhecia. Ele estava dizendo, eu tenho o direito de ordenar sobre pessoas. Mas só o Senhor tem o poder de expulsar qualquer enfermidade. Jesus não estava pedindo permissão para curar. Ele tinha a autoridade já estabelecida pelo reino de Deus. Jesus, ele tem a autoridade de fazer o que ele achar melhor sobre a tua vida. A questão é, você tem coragem de admitir as áreas que você tem erros e dificuldades e dizer, Senhor, mas eu sei que com uma palavra o Senhor pode te transformar? Será que você está disposto, nessa manhã, a reconhecer a autoridade de Deus? Uma palavra dele pode mudar todo o ambiente. Apóstola, como assim? A Bíblia nos diz em Salmo 107, no versículo 20, enviou a palavra e o sarou. Uma palavra de Jesus é suficiente. Nós precisamos entender que Jesus, ele não tem pressa de fazer as coisas que a gente tem. Mas que ele cura até mesmo sem nós precisarmos que algo se materialize. Eu quero que você entenda isso. Às vezes a gente espera Deus levantar alguém para vir tocar em você ou tocar em alguém da sua família para estabelecer cura. Jesus está dizendo, sobre a minha palavra eu te curo agora. Você consegue entender isso? A autoridade do nome de Jesus. Hebreus capítulo 1, no versículo 3, vai dizer que o Senhor sustenta todas as coisas pela sua palavra. Tudo na nossa vida responde a uma palavra, a de Deus. Só que será que nós temos colocado essa autoridade diante dele? Reconhecida a autoridade que ele tem sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos alguém fazendo algo. E o Senhor está dizendo, se você souber buscar a fonte, eu sou inesgotável para você. Eu sou aquele que cura, que restaura, que salva, que liberta, que transforma. Uma palavra muda tudo para nós.
Mas a gente sempre está esperando alguém fazer algo. Aquele centurião estava dizendo, não, Senhor, eu não sou digno do Senhor ir na minha casa. Ele estava dizendo, eu sou idólatra. Eu sou uma pessoa que não tem os princípios que o Senhor tem. Eu cresci de forma diferente, eu tenho autoridade sobre homens, mas eu estou aqui reconhecendo a autoridade que o Senhor tem sobre toda a enfermidade, sobre qualquer situação espiritual. Somente uma palavra sua, o meu servo ficará curado. Basta uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus. A primeira coisa que aquele centurião fez, reconhecer. Jesus, eu reconheço a sua autoridade sobre toda a minha vida e a vida do meu servo em qualquer área. Era isso que ele estava fazendo naquele dia. A segunda coisa, ele alinhou a sua vida. Ou seja, ele chegou e disse, eu me submeto ao teu governo. Sabe por quê? Ele estava dizendo, eu tenho autoridade sobre homens, mas se o Senhor liberar uma palavra, ele estava reconhecendo o quê? Alinhando o quê? A autoridade de Jesus sobre a vida dele. Nós devemos parar de ser religiosos e aprender a ter uma fé que comove Jesus. A terceira coisa, ele declarou. Ele disse, não vai até a minha casa. Basta uma palavra e o meu servo será curado. É sobre entendermos que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Tem gente que está esperando Deus se mover. E Deus já liberou uma palavra. Deus já operou o milagre. Deus já liberou palavras de direção. Mas a pessoa está esperando Deus criar um grande clímax, uma grande situação. E Deus está dizendo, mas eu já te dei uma palavra. Às vezes o que falta em nós é ter o entendimento e a fé que aquele homem tinha. O problema não é a ausência de resposta, é a ausência de alinhamento da nossa vida com Deus. Irmãos, a gente quer tirar o argueiro do olho do nosso irmão, mas não tira o nosso. Você já parou para pensar que para você estar aos pés de Jesus, quantos sacrifícios você tem que fazer? Quantas coisas você tem que tirar? Quanta religiosidade, quanta idolatria. Quantos dogmas humanos que você colocou durante tanto tempo na sua vida tem que ser tirado para que você, ou até mesmo a sua casa, ou alguém da sua casa, receba a cura que você busca? Hoje Deus está dizendo para mim e para você, se você entender a minha autoridade, você não vai mais viver limitado pelo que você vê, mas pela autoridade que eu posso fazer na sua vida. Você tem que crer que Deus está aqui hoje, está aí na sua casa hoje, tirando de você e quebrando toda a incredulidade. Ele quebra toda a dependência nossa em sinais, porque a gente só crê que está recebendo de Deus se alguém vir colocar a mão sobre a nossa cabeça. Eu acho muito lindo, Deus tem feito coisas lindas através das lives. Tem pessoas que receberam ativação profética a ponto dela começar a entender que ela tem que ter uma vida de oração na madrugada. Uma vida de ativação sem ninguém precisar ter que ir lá tocar nela. É sobre isso. É sobre reconhecer a autoridade de Deus sem Deus precisar usar alguém para trazer algo sobre a tua vida. É sobre você entender que quando Ele quer fazer, Ele vai lá e faz. Uma fé madura. Uma fé que tem maturidade. É isso que nós precisamos desenvolver. Aquele homem nada mais tinha do que o entendimento de que ele não tinha domínio para curar. Ele tinha autoridade sobre homens, mas não sobre o mundo espiritual. E ele foi atrás de alguém que tinha essa autoridade. A Bíblia vai dizer que aquele homem disse a Jesus, e Jesus falou, digo mesmo, em Israel, nunca achei fé como essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugares à mesa de Abraão, com Isaac e com Jacó no reino dos céus.
ao passo que filhos do reino serão lançados fora. Jesus estava dizendo assim, sabe qual é o problema? Tem muita gente que vai seguir Jesus, vai falar de Jesus, vai conhecer Jesus, vai seguir Jesus, mas vai ser lançado fora. Por quê? Porque não tinha fé, não entendia, não reconhecia a autoridade que Jesus carregava. Não consegue reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida. O que te governa nessa manhã? A pergunta de Deus para mim e para você é: o que te governa? Será a sua vida sexual? Será a sua vida emocional? Será a sua finança? Será as decisões que você quer tomar? O que te governa nessa manhã? Porque aquele homem, mesmo tendo autoridade como centurião, ele estava dizendo: essa autoridade não me governa, mas a autoridade de Jesus governa sobre toda enfermidade. Mas sabe o que nós fazemos? Nós deixamos de Deus ter a autoridade total sobre a nossa vida para deixar que coisas os governem. A pergunta de Deus hoje para mim e para você é: o que te governa? Será que a sua fé está movendo o invisível? Será que a tua fé consegue trazer no coração de Deus, nossa, que fé grande? A Bíblia diz que Jesus disse: eu não encontrei fé como a dele. Nós precisamos entender que vai chegar um momento da nossa vida espiritual onde Deus vai exigir tudo de nós. E esse tudo não é sobre religiosidade. É sobre nós rompermos e colocarmos a nossa vida completamente diante do Senhor. Deixar que Ele governe tudo. Em mim e em você. Eu quero que nessa manhã você medite sobre isso. Não é sobre ter um status. Não é sobre nós termos governo sobre pessoas. Não é sobre nós termos decisões nossas. O que você está disposto a admitir diante de Deus? O que você está disposto a sacrificar diante dele? Para ter uma vida em verdade, sincera. Veja que Jesus estava dizendo: eu não encontrei fé como a deste homem. Cercado de pessoas, de discípulos. Nem os discípulos tinham a fé de uma pessoa que era idólatra. Será que você tem coragem nessa manhã de reconhecer as áreas que você precisa de transformação verdadeira? Será que você reconhece nessa manhã as áreas que você precisa ser curado verdadeiramente? Ser liberto verdadeiramente? Comece a reconhecer a autoridade que Deus tem sobre a tua vida. E permita que essa autoridade transforme, liberte e mude verdadeiramente. Eu quero orar por você. Hoje não é um dia comum, mas é um dia onde você entrega a sua vida verdadeiramente à autoridade de Deus. É onde nós podemos colocar diante dele verdadeiramente todas as nossas deficiências. Assim como aquele homem estava dizendo: eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Nós não temos essa autoridade, mas nós reconhecemos a autoridade que ele tem sobre nós. Feche os seus olhos que eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, que nós estejamos dispostos a ser sinceros, a dizer, Pai, que nós não temos, Pai, nada a te oferecer a não ser as nossas vidas, Pai, e reconhecer a autoridade que o Senhor tem sobre ela. Senhor, que nessa manhã o Senhor venha repreender de nós toda a incredulidade. Senhor, toda a autoridade falsa
que o mundo nos ensina a ter, mas que nós reconhecemos a autoridade que o Senhor tem, a direção que o Senhor tem sobre nós. Oh, Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos essa fé que move, mesmo sem tocarmos, mas crendo que o Senhor é fiel para cumprir, que a sua palavra é suficiente, que a sua palavra é a que transforma, que a sua palavra é a que liberta, que a sua palavra é a que cura verdadeiramente. Em nome de Jesus, que nós geramos a partir de hoje essa fé que move todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu domingo. À noite temos culto, 6 horas da tarde aí do Brasil. Em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para você também. Fique com mais um dia com Jesus, uma caminhada de transformação e libertação para uma vida verdadeira diante de Deus. Shalom, shalom.